Esta semana, neste Saúde em Foco, o nosso tema é mutilação genital feminina e o seu impacto na nossa vida. Sobreviventes da mutilação genital feminina contam as suas histórias. E na Guiné Equatorial foi registrado o primeiro surto do vírus Marburg. Este é o Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, sou Amâncio Miguel. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que a mutilação genital feminina é uma realidade cruel para mais de 200 milhões de raparigas e mulheres em todo o mundo. Enquanto isso, 3 milhões de raparigas africanas correm o risco de sofrer a mutilação genital feminina todos os anos. A Organização Mundial da Saúde define a mutilação genital feminina como todos os procedimentos que envolvem a remoção parcial ou total da genitália feminina externa. A prática não traz benefícios para a saúde das raparigas e mulheres e causa sangramento grave, complicações no parto e aumento do risco de morte de recém-nascidos. A Organização Mundial da Saúde exorta fortemente os prestadores de cuidados de saúde a não realizar a mutilação genital feminina e desenvolver uma estratégia global para apoiar os serviços de cuidado de saúde contra a medicalização. Há evidências crescentes de que, em geral, as taxas de mutilação genital feminina estão a reduzir em todo o mundo, isto de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No entanto, o progresso para o abandono da prática tem sido lento e desigual entre países e dentro deles. Este é particularmente o caso da Etiópia e do Quênia, onde houve reduções acentuadas nas taxas de prevalência nacionais, mas essas quedas não ocorreram em todas as regiões ou entre todos os grupos. Imani, nome fictício, ainda se lembra que quando foi cortada aos 10 anos de idade. Na época acreditava que a prática era a coisa certa a fazer e ela não tinha escolha. Eu fui circuncidada quando tinha 10 anos e naquela época eu estava feliz, porque quando chega o mês de dezembro, as meninas que não são circuncidadas devem ser circuncidadas. Eu queria ser mulher, é como um rito de passagem muito importante para a nossa comunidade Kissi. O corte é praticado por vários motivos. Algumas comunidades utilizam-no como rito de passagem. Alguns veem-no como uma forma de melhorar a higiene e a estética, a maturidade sexual, a capacidade de casar e a pertença social. E agora que chegou a internet, queria me consolar de que vou conseguir ter uma boa vida sexual. Então fui na internet e li se é possível uma menina que foi circuncidada ter uma boa vida sexual. Estava apenas a ler e as coisas que eu lia estavam a afetar-me psicologicamente. Então comecei a sentir-me triste e senti que não sou uma mulher perfeita por causa da circuncisão. A última pesquisa demográfica de saúde do Quênia, de 2022, mostrou que a prática de mutilação genital feminina diminuiu de 21% em 2014 para 15% em 2022. A prevalência foi maior entre as mulheres somalis, Samburu, Kissi e Maasai. No entanto, apesar desse sucesso, ainda existem muitas meninas que sofrem mutilação genital feminina em diferentes partes do país. Se alguém te pedir a mão em casamento, na nossa cultura é que deve ser circuncisada primeiro para ser a esposa de alguém. E ninguém quer se casar com uma rapariga que não seja circuncisada. Encontrará mães que estão a circuncisar as suas filhas porque querem que elas se casem. Descobrirá que a pobreza é o que faz uma pessoa casar-se com uma rapariga. Para nós, casar com uma jovem e MGF andam juntos. Jedida Lemaron, ativista anti-mutilação genital feminina e fundadora e diretora executiva da Malkia Initiative, diz que a mutilação genital feminina está enraizada na desigualdade do género e desequilíbrios de poder. Combatê-la requer mudanças nas normas culturais e sociais que aumentam o risco de danos às mulheres. Isto significa abordar todas as outras formas de violência e práticas nocivas, como o casamento infantil, bem como a violência física, sexual e psicológica que ocorre na família, instituições e comunidades. Primeiro, se for a qualquer comunidade no Quênia que pratica a mutilação e perguntar qual é o problema deles, eles não dirão MGF. Dirão que o problema é a água. Neste momento, se você for acageado, dirão que estamos com fome e outras coisas. Antes que falem sobre a MGF. Não podemos dizer que estamos a acabar com a MGF se não olharmos para a pobreza. Podemos ter uma atividade geradora de renda que beneficiará a sociedade.
Em 2019, o ex-presidente Uhuru Kenyatta prometeu acabar com a mutilação genital feminina no Quênia até 2022. E esforços conjuntos executados pelo governo e outras partes interessadas avançaram na luta para acabar com a prática. A pandemia de Covid-19 retardou a implementação de programas de intervenção para acabar com a prática. No Quênia, as meninas são submetidas ao corte principalmente durante as férias escolares. Elas têm um longo período longe da escola e, portanto, percebem que têm tempo para se recuperar do procedimento sem escrutínio. Há um risco aumentado para as meninas durante os feriados prolongados. Judy Gitau, no Quênia, é coordenadora regional da Equality Now, uma organização não governamental que defende a proteção e promoção dos direitos humanos de mulheres e raparigas. Ela explica a situação da mutilação genital feminina no Quênia e África como um todo. A situação da mutilação genital feminina, se posso começar com a África, está na posição legal. Há pelo menos 4 países que têm uma alta prevalência de mutilação genital feminina, mas ainda não têm uma estrutura legal em vigor, o que significa que a mutilação nesses países acontece sem qualquer forma de responsabilidade. No entanto, no lado positivo, outros países que praticam a mutilação genital feminina têm pelo menos uma lei em vigor. Isso significa que, embora os números ou a prevalência ainda sejam bastante altos, ainda há uma oportunidade de responsabilização. Em relação ao Quênia, especificamente, algumas boas notícias. A recente pesquisa de dados de saúde indicou que os números caíram de 21% para 15% este ano, mas ainda há alta prevalência em algumas comunidades praticantes. Eu diria que os esforços não têm sido homogéneos, depende de país para país. Ao nível da União Africana, temos a iniciativa Salima, que, mais uma vez, procura acelerar os diferentes esforços, criar um quadro jurídico para todos os países que têm uma elevada taxa de prevalência de mutilação genital feminina, para que pelo menos tenham uma base para a política começar. E então a responsabilidade recai sobre cada um dos países, sobre cada um dos governos, para começar a pressionar, para implementar as leis, mas também para sensibilizar as comunidades e reconhecer que a mutilação genital feminina é um problema social, uma norma social e, portanto, é necessário que as comunidades entendam que é preciso abandonar essa prática. Também temos que reconhecer que, em alguns países, houve um retrocesso. De facto, há efeitos físicos e psicológicos que variam de trauma a depressão e ansiedade. E nós os apoiamos inclusive com os nossos parceiros com apoio psicossocial. Fornecemos aconselhamento de trauma para que as vítimas possam aceitar a situação e, em seguida, procurar ajuda física, se disponível. Na Guiné-Bissau, Maliato Diallo Condé preside o Comitê Nacional contra a Mutilação Genital Feminina. Ela contou a Danis Tesk, do nosso programa Fala África, que a luta contra a prática faz parte da sua vida. Eu sou da comunidade praticante. Eu fui vítima da mutilação genital feminina. Sinto que é responsabilidade minha proteger a geração vindoura. Eu vim de uma família humilde, mas uma família muito religiosa. O meu pai foi imã, então eu recebi uma educação religiosa muito rígida. Então eu me sinto preparada para conversar e para sensibilizar, ou sei lá, para ser o rosto para o abandono da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Para acabar com essas práticas nefastas, as práticas de mutilação genital feminina, entre outras, é preciso participação de todos, cada um ao seu nível. Eu desafio a todos, guineenses não só, que façamos a nossa parte para o bem da futura geração, dos nossos filhos, das nossas comunidades. Eu convido-vos a todos, telespectadores e auditores, para juntarem-se a essa luta, direto ou indiretamente. Juntem-se a essa luta, porque a luta é de todos nós. Proteger a integridade física das nossas mulheres, das nossas meninas, das nossas crianças, é uma responsabilidade que cabe a todos nós.
60 mulheres quenianas se apresentaram para uma cirurgia reconstrutiva do clítoris que mudou a vida. Durante uma recente ação humanitária em Nairobi, buscando recuperar a sua feminilidade por ter sido submetida à mutilação genital feminina na infância, reportou a Reuters. No hospital na capital do Quênia, Nairobi, cirurgiões preparam uma paciente para uma cirurgia reconstrutiva. Ela é uma sobrevivente da mutilação genital feminina. Ela pediu anonimato por se tratar de um assunto íntimo. Eu tinha 9 anos. Eu não sabia de nada. Só me disseram que eu seria levada para, algo para me tornar uma mulher completa. Existem coisas que outras raparigas adoram e eu não. Isso realmente matou a minha estima. Praticada em 30 países da África, Médio Oriente e Ásia, a mutilação genital feminina envolve a remoção parcial ou total da parte externa e visível do clitóris. Geralmente é feita a meninas quando ainda muito novas. Mas em novembro de 2022, a paciente era uma das cerca de 60 mulheres que se apresentaram para uma cirurgia reconstrutiva organizada pela ONG Clitoraid. Era oferecida gratuitamente durante uma visita de 2 semanas da cirurgiã americana Dr. Marcy Bowers, pioneira no campo. Ela operou centenas de mulheres quenianas durante as 2 visitas anteriores em 2017 e 2019. Bowers disse que o clitóris tem cerca de 11 centímetros de comprimento e o que é cortado na mutilação genital feminina é apenas a ponta. Então, é como cortar a ponta do iceberg. Mas abaixo da superfície está o iceberg e, portanto, o que fazemos nas nossas cirurgias é trazer o iceberg ou o corpo do clítoris à superfície para que possa ser notado e sentido. A médica Bowers disse que o termo que ela ouve repetidamente é mudança de vida e que as pacientes sentem que recuperaram seu senso de feminilidade. A Cita Traoré é originária de Burkina Faso, onde foi submetida à mutilação genital feminina. Ela veio para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, acompanhada da sua filha, que não queria que passasse pelo mesmo sofrimento. Depois de muitos anos de silêncio, ela finalmente decidiu se submeter a uma cirurgia de reconstrução. Lembro-me de, na altura em que fui vítima de excisão, foi quando tinha 4 anos. E até me lembro que éramos pelo menos 3 ou 4 na família. Nós fomos excisadas. Ainda me lembro daquele dia, com um corte numa parte que é muito sensível, imagine a dor. Mas até aí não parece um grande problema, porque uma vez que você cura, você esquece. Mas ao cresceres, sente o real impacto. Quando chega a puberdade, a idade do parto, é que começa o verdadeiro problema. Porque é como se tivesses uma ferida cicatrizada. Fica difícil e cai em ti lágrimas. E eu lembro que numa altura isso me estressou, me irritou. Eu pensei comigo mesma, por que alguém conseguiu tirar uma parte de mim? É como se faltasse algo na minha condição de mulher que não fosse mulher. E eu soube que no Burkina poderíamos reconstruir o clítoris. Mas na realidade, quando você faz isso de novo, não devolve a virgindade, mas o que tem de bom é que você acaba sendo uma mulher completa. Essa é a vantagem. O que foi tirado foi reposto. Pelo menos isso lhe dá paz de espírito. Pelo menos 9 pessoas morreram no primeiro surto da Guiné Equatorial do altamente infeccioso e mortal vírus Marburg, uma doença semelhante ao ébola. A Guiné Equatorial confirmou seu primeiro surto do vírus Marburg, altamente infeccioso e mortal. Isso, disse a Organização Mundial da Saúde na segunda-feira, 13 de fevereiro, segue a morte de pelo menos 9 pessoas. Falando na televisão estatal, o ministro da Saúde, Ondo Ayakaba, disse que as amostras enviadas para um laboratório do Institut Pasteur, no Senegal, deram positivo para o Marburg, que é semelhante ao ebola. O ministro disse que as 9 mortes estão ligadas a uma cerimônia fúnebre na província de Kienten. As autoridades de saúde locais disseram inicialmente que tratava-se de uma doença desconhecida. Além das 9 mortes, a Guiné Equatorial registrou 16 casos suspeitos do vírus Marburg, com sintomas de febre, fadiga e vômito e diarreia com sangue, informou a Organização Mundial da Saúde. As pessoas foram colocadas em quarentena e o movimento restrito em Kienten. O vizinho, Camarões, também restringiu o movimento ao longo da sua fronteira, receando contágio. E assim, amigos, chegamos ao final. Na realização Bárbara Ferreira Santos, sou Amancio Miguel. Saúde é o mais precioso que temos. Próxima semana teremos mais para partilhar.